A consequência é perder o brinquedo de que ele não cuidou e o doar, para evitar o desperdício. Se uma criança não quer guardar um brinquedo, é bom que ela saiba as consequências. Além disso, toda ordem tem um prazo de execução, ou seja, como funcionaria uma empresa, empregados e empreendedores sem determinação de prazos? Mesmo o agora tem que ter um prazo. Contar até 3 é dar um prazo para a criança lembrar que tem de mudar de ideia e guardar o brinquedo. É o princípio educativo de que a toda ordem acompanha o prazo de execução. O que não é adequado é aceitar que a criança corra para guardar o brinquedo depois que a contagem ultrapassou o 3. Perdeu o prazo? Que arque com as consequências. Tudo tem limite. É seu e não cuidou? Perdeu. O que põe por terra esse método é fazer o brinquedo aparecer magicamente depois, seja por que pretexto for, muito menos como recompensa a um bom comportamento. Está terminantemente proibido, seja quem for, dar outro brinquedo igual ou devolvê-lo depois que foi tomado, pois isto significa que a consequência foi descumprida e o filho perde este aprendizado. Qual é o aprendizado que um filho adquire ao ouvir outra vez a mesma ladainha? Quantas vezes vou ter que repetir a mesma coisa? Ou, esta é a última vez que vou arrumar o seu quarto. Nada de devolvê-lo só porque a criança aprontou um escândalo ou prometeu que da próxima vez o guardará direitinho. Se os pais não cumpriram o que disseram, por que a criança precisa cumprir o que prometeu? Instinto de vencedor. Um bom exemplo para observar um vencedor é uma luta de boxe. No último round, quando os dois estão empatados e totalmente exaustos que mal se aguentam em pé e seus golpes não têm mais tanta eficácia. De repente, um acerta um golpe e sente que abalou o outro. O golpeador sente renascerem as energias. Seu corpo não sente mais tanto cansaço, não lhe dói a costela quebrada. Seus golpes, fortes quais os de um leão enfurecido, tornam-se certeiros e em poucos segundos coloca o outro a nocaute. Sai pulando, dá voltas no ringue, sobe nas cordas, comemora dando socos no ar, mostra ao público que é vencedor. O público reage com energia e o aplaude com entusiasmo. A maioria das pessoas sempre se une ao vencedor e este já desafia o próximo adversário. O que aconteceu dentro dele? Quando o golpeador anteviu a vitória, seu corpo foi inundado pela endorfina que lhe aumentou o nível sanguíneo de testosterona e adrenalina, provocando-lhe aumento de batimentos cardíacos, oxigenação maior do sangue, elevação de pressão arterial, diminuição da sensibilidade às dores e ao cansaço, tornando-o focado e aumentando a eficácia dos seus golpes numa sensação de prazer muito grande e disposição para massacrar o próximo da lista de adversários. Essa mesma endorfina inunda, em maior ou menor quantidade, o organismo de uma pessoa que supera um obstáculo, atinge um objetivo, realiza uma tarefa considerada difícil, etc. É o caso de um adolescente que defende sua ideia, desejo, proposta, ação e consegue convencer o pai, professor, fiscal, autoridade ou de um púbere que briga na rua para defender a sua mãe, que ele mesmo tanto ofende e volta cheio de equimoses e de olho roxo mais feliz. É da satisfação de ter defendido com unhas e dentes, defendendo um ideal. Quando um filho ganha sem esforço um brinquedo, depois outros e vai recebendo tudo o que quer sem despender um mínimo esforço nem um merecimento, acaba não valorizando o que ganha, isto é, não produzirá endorfina. Sem custos, os benefícios gratuitos aleijam o desenvolvimento dos filhos. A distorção educativa é que o filho se sente no direito de ter os benefícios e passa a exigi-los sem custo. De pouco serve os pais reclamarem que os filhos não valorizam o que têm. A verdadeira educação é inspirar os filhos a lutar pelo que querem, fazer-se merecedores das conquistas que são premiadas pelas endorfinas. Assim, os pais não devem dar tudo seguindo seus próprios desejos ou porque têm condições de dar, mas devem oferecer as coisas de que os filhos realmente precisam. É a partir da demasia que vem a desvalorização e o desperdício material e a falsa autoestima de bem-estar. Quando é um prêmio merecido, um desafio ou barreira que se empenhou para superar, uma ação que demandou bastante esforço, o filho sente o prazer de receber e o valoriza. Essa valorização que enriquece é também a autoestima que faz o
que o faz um lutador. É o benefício do seu empenho custo que ele está recebendo. É um cidadão ético que está sendo formado. Sem esforço, o filho é como o boxeador que vence a luta pela ausência do adversário. Nunca vi um lutador que se preza dar voltas no ringue nem subir nas cordas de um canto do ringue para comemorar a vitória por ausência do oponente. Ele sente até um pouco de decepção na hora que o apontam como vencedor. A grande maioria dos vencedores tem histórias passadas de necessidades e sofrimentos que lhe deram fortes alicerces para lutar e conquistar as suas vitórias, mas podem também ser vitoriosos se tiverem a educação que leva em conta o princípio do custo-benefício. Qualquer pessoa hoje pode observar uma crise de birra de uma criança que quer comprar mais um brinquedo com a mãe que diz que os brinquedos comprados já bastam por hoje. Essa birra observada hoje é precedida por outras ocorridas em casa, nas quais a criança saiu vencedora e a mãe derrotada. Os vencedores temem cada vez menos seus adversários, principalmente os mesmos que já foram derrotados por eles antes. Para os perdedores, esse mecanismo traz junto desespero, receio de perder outra vez, o que o faz perder realmente. Acontece muito no futebol. Por exemplo, quando o time A, mesmo sendo bom, mas tendo perdido sempre para o B, já entra em campo quase nocauteado, sem esperanças, enquanto o B já entra cheio de esperanças, atropelando o A para amedrontá-lo ainda mais. A mesma situação vive o filho vestibulando, que já entra derrotado, com uma sensação de que não conseguirá ser aprovado para a faculdade, ou um filho exuberante e ousado que perde todo o encanto diante de uma garota por quem já está apaixonado. Ou ainda um filho pequeno que tem um bom desempenho nos treinos de qualquer esporte, mas perde todas as competições. Ou aquele que sabe tudo com o professor particular, mas tem um branco na hora da prova. Alimentando a birra do poder. Cada vez que a criança consegue algo com o poder da sua birra, ela aumenta seu espírito vencedor sobre a mãe. Reparem na mãe perdedora, aquele rosto de desânimo, de perda de esperança, de fraqueza muscular, atordoada, ombros caídos, desesperançada, olhar de não sei mais o que faço. É essa sensação de derrota da mãe que torna vitoriosa a birra. Não foi a mãe que perdeu, mas tudo o que ela representava, como a educação. Venceu o macho alfa, que grita mais alto, venceu a tirania do menos competente, porém mais forte. Mas sobre isso vou falar no item adiante, instinto perdedor. A birra do poder é um método inadequado de conseguir do outro pela força, pelo constrangimento público, pela chantagem afetiva, o que este outro não quer dar. Sempre envolve sofrimento dos filhos que quer algo e sofrimentos da mãe que, mesmo querendo, se vê impedida de dar por diversos motivos. Estes sofrimentos podem ser evitados quando se aprende a lidar com as birras dos filhos que querem algo, ou da birra da mãe que, mesmo podendo, não dá só de raiva para ele aprender que quem manda aqui sou eu. Ou não adianta me agradar ou agredir só para conseguir de mim o que quer e outros argumentos. Na mente da criança, a birra do poder surge quando ela se sente frustrada pelo desejo não realizado. A vontade é de querer impor a sua vontade. Quando sente que a barreira é intransponível, ela desiste. Mas se sente que pode ser demovida, sua força cresce a cada vez que acerta mais um golpe. O filho percebe que acertou quando a mãe vacila, posterga, inventa argumentos com barreiras. Quando um filho pede e a mãe o corta, saindo do local, ela mostrando firmeza irremovível, ele nem começa a birra. Mas quando ela permanece no local, ele responde: agora não, amanhã, na próxima vez, no seu aniversário, etc. O filho percebe que acertou o golpe, isto é, impôs à mãe a ideia da compra. Agora o próximo round vai ser golpear para ganhar o agora. A birra continua, o golpe é então mais forte. É o brinquedo da minha vida. Sempre sonhei com ele. Você não me ama. Você sempre compra para o meu irmão. Mas desta cor eu não tenho. E todos os argumentos para que a mãe compre agora, isto é, acabe com a barreira. Mesmo que a mãe diga que é a última compra, o filho terá vencido. Imaginar que um filho pode se tornar um campeão fazendo birras não é a melhor solução, pois o que acaba acontecendo é ele ser campeão em birras. Birra, quem aceita geralmente são só os pais. Nunca vi nenhum transeunte estranho atender a uma birra de criança. Ninguém se torna cidadão usando birras, apesar de muita gente tentar.
Para se formar um cidadão, é preciso que a própria vontade não seja superior às regras sociais. Cabe aos pais enfrentar as birras dos filhos. Saber lidar com essa situação de confronto de forças deve ser administrado pelos pais. A birra é a esperança de transformar o não dos pais em sim, abusando do constrangimento público, da incapacidade de negar ao filho algo que ele quer tanto e não lhes custa nada dar mais um. Isso leva os pais a pensarem primeiro qual a linha educativa a adotar: desenvolver um cidadão ou um tirano. Seja qual for a linha adotada, seus efeitos primeiramente são sentidos pelos próprios pais. Filhos tiranos, pais sofredores. Filhos cidadãos, pais felizes. Instinto de perdedor. Vimos a luta de boxe antes analisada pelo instinto ético do vencedor, agora vou focalizar o do perdedor. Quando o golpeado, pai, mãe, sente-se atingido, ele já nem reage mais, seus braços não o protegem mais, golpeia muito menos, torna-se alvo fácil, só recebendo golpes cada vez mais fortes, seus olhos param. Tornou-se um saco de pancadas. Caso o juiz não interfira com o nocaute técnico, o perdedor cairá no chão como um saco de batatas. O que aconteceu dentro dele? Quando o golpeado levou o golpe, entrou em estresse, diminuindo imediatamente a produção de dopamina e endorfina, liberando cortisona em excesso, o que provoca a sensação física tremendamente ruim de um fracasso irreversível e de perda esmagadora, de medo, de paralisia, coração batendo menos, sua pressão arterial cai e diminui drasticamente a oxigenação do sangue, que traz sofrimento cerebral. Todos os músculos lhe doem e fogem de seu controle. Perde o foco e só pensa no impossível de se defender ou de fugir, porque nem braços nem pernas funcionam mais. Quando seus olhos param, é porque a consciência já não está mais funcionando. Mantém-se em pé por automatismo muscular de lutador muito treinado, mas depois cai estendido no chão, derrotado, sendo socorrido por auxiliares. Dá pena ver como uma mãe sofre quando um filho faz publicamente uma birra afetiva ou de poder. O filho aplica-lhe diversos golpes psicológicos, físicos, sem dó nem piedade, para massacrá-la. A mãe, procurando defender-se o máximo possível, vermelha de raiva e mãos frias de vergonha e constrangimento de ser vista e julgada pela má educação do agressor por todos os transeuntes que torcem a favor do filho. O que ela mais quer é acabar logo com a situação e sair de lá. Mas como fazer se suas pernas, sua voz, suas mãos não surtem nenhum efeito no furioso, danado e malvado filho amado? Com a prevenção, ao sair de casa, a mãe já vai avisando o filho birrento: hoje vamos comprar somente 2 brinquedos. Por que ela não disse: hoje não vamos comprar nenhum brinquedo? Ou hoje vamos comprar só um brinquedo? Porque esta mãe já sabe que ele vai incomodar tanto que ela não resistirá, por isso já aceitou levar o primeiro golpe, antes mesmo de sair de casa. O filho já prenuncia a vitória sobre a mãe. Quando a mãe lhe comprou o primeiro, ele já havia escolhido o segundo presente e passa a escolher o terceiro. Se a mãe ceder facilmente, é sinal de que pode insistir no quarto e assim por diante, até quando a mãe diz mais incisiva ou brava ou em voz alta: agora chega! 5 brinquedos é mais que suficiente. Com essa explicação, o filho sabe que insistência com escândalo fará a mãe comprar o cesto e começa uma furiosa birra que a mãe queria a todo custo evitar. Não há muito como cortar tal tipo de birra a não ser drasticamente. Desde o momento em que o birrento consegue o que quer, a educação mudou de rumo. O birrento educou sua mãe para atendê-lo. Uma criança que vive fazendo birras é infeliz. Ela é prisioneira do esquema que estabeleceu, complementado pela falta de conhecimentos educativos da mãe e não pela falta de amor. Esse tipo de birra acontece muito menos na companhia do pai, pois este tem paciência curta, voz grossa e mão pesada. O filho sabe que se insistir muito, vai despertar a testosterona do pai e aí as coisas vão ficar pretas para ele. O birrento não costumava provocar o pai, porém hoje já há também pais sendo vítimas das birras dos filhos. Isso contraria desde o macho alfa que todo pai tem instintivamente dentro de si, até os desejos de autoridade saudável, liderança educativa, que ele tende a exercer sobre os filhos. Mas não perdoa a mãe, pois ela quer pôr um limite, mas não quer contrariá-lo. Esperança? O que é muito ruim para a educação é a mãe perder a esperança de corrigir, porque o menino está tomado pelo diabo ou esse menino não tem mais jeito, etc. O fato é que, mesmo estando na presença do endiabrado filho, a mãe já se coloca como perdedora.
A mãe que estabelece limites, pratica disciplina, proíbe o que é prejudicial, diz não às ações transgressoras e pratica o amor que educa. O outro amor, o permissivo, o altamente tolerante, o submetido aos maus tratos e ao egoísmo, não servirá ao filho nunca. Saber ganhar é saber perder. Não é obrigatório que um perdedor se sinta também derrotado. Se ele fez o melhor que conseguiu, treinou bastante, dominou a técnica, teve um bom técnico, mas perdeu e reconheceu que realmente o outro foi melhor, portanto mereceu ser o vencedor, ele se recupera e volta aos treinos com maior aplicação para melhorar seu desempenho, para enfrentá-lo outra vez e conseguir a vitória. Quem não sabe perder também não sabe vencer. Quem, quando vence, se sente superior ao vencido e faz pouco dele, fica arrogante e prepotente, desdenhando quem foi seu adversário, não sabe perder. Quem não sabe perder abandona o esporte porque não admite que o outro estava mais bem preparado. Nos estudos, ele acha que é o professor que o reprovou e não ele que não sabia o suficiente. No trabalho, ele julga que é sempre o outro que o prejudica e o chefe não gosta dele, e não ele que é relaxado, bagunceiro e pouco competente. Na família, ele se sente o rejeitado, o preterido, já que o outro é o queridinho da mamãe, quando na realidade é ele que maltrata todos, é um folgado, mal agradecido. Vencer não é uma questão de superioridade, mas sim de maior desenvolvimento, de apresentar melhores resultados, de maior competência. E tudo isso se adquire através da educação e do esforço pessoal. Ninguém vence a luta para o boxeador no ringue numa competição limpa e ética. É ele, com seu preparo psicológico e físico, sua técnica e estratégia de luta, que vai ter que vencer pessoalmente o adversário. É o estudante que senta para fazer as provas aprovativas ou competitivas. É o cidadão que teria que fazer a sua parte para a humanidade caminhar. Portanto, quem não sabe vencer, mesmo vencendo, é um perdedor, tanto quanto o perdedor que, reconhecendo sua derrota, abandona o esporte, a faculdade, a vida. Para o vencedor, uma perda é apenas um dos degraus para se atingir a glória. Por isso, esse perdedor não é um derrotado, mas um futuro vencedor. Faz parte da educação saudável, ética e cidadã os pais mostrarem, ensinarem, exigirem e demonstrarem que a birra é inadequada, ter que dormir com alguém vigiando é ruim para ele, não é enganando os outros que se é vitorioso. Não existem vantagens em não guardar seus brinquedos, roupas, material escolar, tênis, etc. Só é resguardada a privacidade de quem a merece. Estudar é uma obrigação que só lhe faz bem. Alimentar-se bem é questão de saúde, assim como escovar os dentes e tomar banho. Drogas dão prazer, mas são ruins para todo mundo: filhos, pais, família, sociedade, país. Prazer ou desprazer são sensações instintivas com as quais só o ser humano já nasce e que podem ser boas ou ruins. Bom ou ruim é um critério de conhecimento e sabedoria que somente os seres humanos têm, por terem inteligência superior à dos animais. Para todos viverem na sociedade, é preciso que todos sejam cidadãos. Não há vencedores nem perdedores nessas situações, porque a formação do cidadão ético faz parte da educação. O que importa é a construção, manutenção e usufruto da saúde, do conhecimento, do bom relacionamento, do bem comum, da qualidade de vida e da cidadania que traga dentro de si os seus pilares básicos, como disciplina, ética, gratidão, religiosidade e solidariedade. A educação é a formação do cidadão ético e progressivo de que a humanidade tanto necessita. Olá, tudo bem? Eu sou a Rosiane e gostaria de pedir para você curtir, compartilhar e comentar alguma coisa aqui na nossa audioteca. Isso ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante. Muito obrigada por nos ouvir.